Ah, o Pocket é absurdo, mas ainda assim o Velício consegue ser mais. Saiu o capítulo novo do nosso menino Serra e eu nem sei como dá pra resumir esse capítulo com uma palavra, porque ele foi simplesmente frenético, absurdo e muito bom. Pena que muito rápido também. Contudo, vamos falar um pouco dele e, bem, eu sou o Felipe e vamos lá. Logo de início ele segue meio que como o outro parou, com o Postia finalmente alcançando o Velhice. E aqui, papo, eu queria destacar duas coisas pra vocês. A primeira é o nível de confiança que o Postia tem no Denji. O maluco simplesmente lançou o coração no inimigo sem nenhuma proteção nem nada. Tanto que o próprio Velhice só manda os malucos que tá lá pisarem nele, porque nesse estado aqui o Postia meio que tava indefeso, ao menos que ele conseguisse fazer o que ele fez na luta contra a máquina, que era se curar sem ajuda, mas aqui parece que não era o caso, já que meio que ele só volta quando o Denji puxa a cordinha na outra dimensão. Então assim, o maluco meio que lançou o próprio núcleo contra o inimigo só na confiança de que não, pô, o Denji vai comer alguma coisa e vai me curar sim. E papo, isso é muito legal por si só porque mostra o quão forte é a relação entre o Pochita e o Denji, mesmo depois que o Pochita virou o núcleo do Denji. E outra coisa é o quanto o Velhice não tá levando o Serra a sério, porque, vamos ser honestos, o núcleo do Poster caiu nos pés do maluco, ele poderia simplesmente atacar ele ali e, sei lá, acabar com o Serra de vez, mas não, ele só literalmente ignorou. Ele virou pros outros manos que estão só meio que vivos, já tá faltando órgão, unha e uma pá de parte do corpo e virou e falou, pô, levanta aí, pisa nele, na moral, com todo respeito, pisa no Serra. E assim, pra mim, só essa cena deixou bem clara que não, o Velhice não quer mandar o Serra de arrasta de jeito nenhum, ele realmente só quer ser devorado por ele. Porque no instante em que o núcleo do Porsche caiu de frente pra ele, a gente sabe que o Velhice podia ter acabado com ele, porque ele tem poder pra isso, mas não, ele só muito não ligou. O que honestamente esse capítulo vai deixar ainda mais claro pra gente que o Serra não é bem uma ameaça pro Velhice, é só um meio pra chegar num fim, no caso ele ser devorado e se livrar da eternidade. Contudo, obviamente o Pochita se cura porque ele meio que agora tem a melhor farm de cura possível e assim, mesmo rasgando o Velhice no meio e em vários outros pedaços, literalmente destruindo o corpo do Primordial, isso nem de longe é uma ameaça pra ele, já que mesmo sentindo a maior dor que ele já sentiu, até porque eu acho que não são muitas coisas que consigam ferir um Primordial, principalmente no nível que o Serra conseguiu ferir, o que mais uma vez a obra escracha pra gente. Irmão, o Serra é absurdo, tá ligado? O Velhice não se incomodou com isso, mas ele rasgou um Primordial no meio. A última coisa que a gente viu dar dano em um Primordial foi a máquina e ainda assim o dano meio que ela levou, ou levou um dano ainda bem maior que isso, mas aqui o Posta simplesmente rasgou o corpo de um primordial sem mostrar muitos problemas. Mas assim, é aquilo, né? É um primordial, então ele se cura talvez mais rápido que o próprio Serra com a ajuda do Denji, e isso como se nada tivesse rolado. Tanto que, honestamente, irmão, essa cena chega a ser ridícula. A diferença entre os demônios que a gente vê e um primordial é tão gritante que nem dá pra comparar. Porque assim, eu não tô nem falando dos demônios mais fracos, tipo esse morcego aqui que o Denji luta lá na primeira temporada, não. Eu tô falando de uma mina tipo a Máquina. A Máquina cheia dos contratos ainda não tinha esse mesmo nível de cura que o Velhice teve. Pelo menos no quesito velocidade, porque mesmo se curando muito rápido na luta final contra o Denji, depois que o Serra assume aquela forma de Denji, que é uma forma mais humanoide do demônio da motosserra, o dano que ela tava sofrendo e na velocidade que ela tava curando não se compara ao dano que o Velhice sofreu e a velocidade que ele se reconstruiu, tipo, foi de um instante pro outro. No nível de que o Serra parou de atacar, o maluco tava inteiro. E honestamente, isso me deixa muito na dúvida de que como o Serra vai conseguir vencer essa coisa, porque ficou muito nítido durante todo esse capítulo que o Serra não tá nem de longe no mesmo nível que ele. O abismo de poder que existe entre eles dois e o tanto que o autor tá deixando claro isso pra gente tá simplesmente gritante. Tanto que durante todo esse capítulo, o Velhice ataca o Serra uma vez e o maluco faz o Serra virar uma árvore, tipo o Sasuke, tá ligado? O que rolou com o Sasuke meio que rola com o Serra. E mesmo fazendo isso, não foi nenhum ataque ofensivo pra, sei lá, causar um dano gigantesco no Serra, não, foi mais uma parada defensiva mesmo, pra travar o Serra. Então assim, mesmo com a ajuda do Denji, depois desse capítulo, eu não tô mais conseguindo enxergar uma chance de vitória pro Poster, porque, irmão, é muita diferença de poder. E detalhe pra esse painel do Serra envelhecido na forma de árvore que pra mim ficou mais lindo do capítulo, por mais que sim a gente teve essa página dupla simplesmente incrível, pra mim esse daqui ficou só muito bom. Mas ainda assim, isso só meio que mostra pra gente que não, o Velhice não quer lutar, ele não tá enxergando o Posta nem como uma ameaça, tanto que ele se cura e fala, pô, tu não consegue me matar.
propõe aqui um contrato, tu devora eu e já era. Porque o Velhice faz questão de deixar claro que essa é a única forma do Serra vencer ele. Esse irmão, eu nunca pensei que ia ver o Serra nessa situação. Quando eu vi o Chainsaw Man original lá no final do primeiro grande arco da obra, pra mim aquilo dali ia ser tipo o ápice de poder. Tanto que rolava muita discussão se ele era o primeiro ou o segundo bicho mais forte da obra. Mas agora que a gente tá vendo o nível de um primordial que, se pá, nem é o mais forte, cara, a diferença deles pro Serra é gritante. Então, assim, o Serra vai ter que ficar muito mais, tipo, muito mais forte do que ele tá agora. E sim, eu falo isso mesmo sabendo que rolou todo aquele papo da máquina transformar o Serra em um herói e enfraquecer ele muito, mas ainda assim é uma diferença de poder muito grande. E papo, no vídeo passado eu comentei que eu achava que o Serra que ia ser despedaçado sem parar nesse capítulo, por isso a cura dele tinha sido aprimorada. E isso junto também à fala da Velhice, que era meio que forçar o Serra a devorar ela, meio que abrir a boca dele e entrar dentro, mas foi meio que o contrário que rolou nesse capítulo. O Velhice que foi fatiado, cortado, destruído sem parar. E assim, mesmo sendo a vontade deles deixar ser atacado e combinado a personalidade dele, que dá pouca importância pra esse tipo de coisa, porque ele é muito velho e as coisas já não tem mais tanta importância pra ele, o maluco mostrou se importar tanto com os ataques do Serra quanto eu quero receber boleto no final do mês, tipo... Meu Deus. Porque honestamente, eu esperava que ele atacasse o Serra, tipo, pra forçar ele a devorar ele, ou sei lá, talvez isso mude no próximo capítulo, mas com toda a vontade que o Velhice tá mostrando de lutar, eu não sei não. Já que nesse a gente meio que só viu o Serra atacando o Velhice e ele dando muito pouca bola pra isso, tipo, pô irmão, devora logo, tu não vai conseguir me vencer. E claro, além desses dois, que pra mim foi o destaque do capítulo, a gente também teve o Denji na outra dimensão devorando árvores, tanto que rola um papo dele com esse mano aqui, tipo, o Denji sendo questionado do que ele tava fazendo, ele era muito novo, como ele ousava fazer aquilo com gente que viveu tanto tempo, e o Denji só sendo muito Denji nem ligando, um bagulho que eu gostei de ver nesse capítulo, o tamanho do F que o Denji mandou pra todo esse problema que o cara tentou trazer, tipo, pô irmão, o que é que tu tá fazendo? Ele só não ligou, e isso foi muito bom. Toda vez que o Denji age desse jeito, eu esqueço mais que ele é um gado fissurado que já foi manipulado uma par de vezes porque é gado, e vejo ele até como um protagonista legal, tá? Nada contra os gados. Isso porque quando o Denji tá agindo dessa forma, ele quebra completamente o padrão que a gente tá acostumado em ver em protagonista de anime shonen. Mas assim, o que eu achei mais legal dessa cena toda foi o fato de que o Denji não só consegue se comunicar claramente com o Posta mesmo estando em outra dimensão, mas como ele também consegue entender o Denji mesmo estando no estado original dele. Uma parada que, assim, falar pra vocês, eu tinha dúvida se rolava, se o Posta conseguiria entender o Denji naquele estado primordial dele, estado original dele, mas sim, esse capítulo deixou bem claro que ele não só entende como ele responde o Denji, já que o capítulo fecha com o Denji pedindo ajuda a ele, pedindo pra ele vomitar algum demônio que fosse útil e que vai servir pra alguma coisa, e o capítulo fecha com isso, com o Serra entendendo ele, fazendo o Denji começar a vomitar esse demônio. E particularmente, eu não tenho ideia do que vai vir. O que vocês acham que o Denji vai vomitar, tá ligado? O que vocês acham que o Posta vai fazer ele vomitar, que consiga ser útil, mas não consiga ser prejudicial pro Denji. Contudo, fala aí o que vocês acharam desse capítulo. Sim, o vídeo foi um pouco mais rápido, porque o capítulo foi muito curto, e olha que eu falei muita coisa nesse vídeo. E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. São basicamente 3 notificações por semana. Estando inscrito só vai ser notificado. O que tu quer ver, tu clica em cima. O que tu não quer ver, arrasta pro lado e vida que segue. Estando inscrito só vai me ajudar muito. Ah, e se tu gostou do vídeo também deixa o like me ajuda muito. E se possível e tiver aparecendo pra ti o Hypai, enfim gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima, meio que isso. Falou!